Um dia disseram pra mim que a esperança é a última que morre, mas eu aprendi que ela é uma lembrança imortal, que quando trazida à memória reaviva o coração. Nada, 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 nada. E nisso está a esperança, não só no futuro, mas no agora. É nessa história e em tudo o que Deus faz hoje por mim. Pois Ele é quem faz e refaz, e tudo se faz por suas mãos. Nada, 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 nada. É simples assim, é todo dia que a esperança chega. Abra a porta do coração e deixa a vida entrar. É simples assim, é todo dia que a esperança chega. Abra a porta do coração e deixa a vida entrar. Deixa Cristo entrar. E nisso está a minha esperança, não só no futuro, mas no agora. É nessa história, em tudo o que Deus faz hoje por mim. Pois Ele é quem faz e refaz, e tudo se faz por suas mãos. Nada, 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 nada. É simples assim, é todo dia que a esperança chega. Abra a porta do coração e deixa a vida entrar. É simples assim, é todo dia que a esperança chega. Abra a porta do coração e deixa a vida entrar. Deixa Cristo entrar. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o alfa, o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel.
Queridos e amados irmãos, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém? Nós louvamos o nosso Deus porque Ele, mais uma vez, nos traz em sua casa essa noite. Nós que viemos aqui, viemos de fato com o nosso coração aberto para louvar e para glorificar o nosso Deus Todo-Poderoso. Aquele que é o Alfa e o Ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último, né? E Ele deve ser cultuado, deve ser adorado. Então queremos desejar a cada um dos amados irmãos que possam aproveitar cada instante esta noite para cultuar esse Deus maravilhoso. Seja bem-vindo a este lugar, que não desperdiçamos nenhum segundo, nenhum momento, mas que aproveitemos na presença dele. Vamos ficar todos em pé, queridos, para fazermos uma oração, agradecendo a Deus por estarmos aqui hoje. Nesta oração iremos apresentar nossas vidas, nosso coração, nossas famílias, para que nesta noite nós cultuemos esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que tem nos abençoado ricamente, que tem nos dado a condição de estarmos aqui hoje. Querido e amado Senhor, graças te damos, Pai, pelo teu grande amor para conosco. Te louvamos, ó Deus, porque tu tens guardado os teus filhos nesta semana. Queremos te agradecer, Senhor Deus, porque tu és o Deus presente, tu és o Deus Todo-Poderoso que nos conduz até aqui, que conduz a nossa vida a cada dia, que nos dá força, que nos dá vigor, que nos dá o ar para respirarmos, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por todas as coisas que tens proporcionado ao teu povo, pela alegria em te servir, pela alegria, Senhor Deus, em aguardar a volta do teu Filho amado Jesus. Esta é, sem dúvida, a nossa maior alegria, estarmos contigo para sempre. Deus, nessa noite vem receber nosso culto. Para isso, Pai, purifica as nossas vidas, que te ofereçamos um culto racional, um culto verdadeiro, um culto agradável aos teus olhos, Senhor. Pai, visita aqueles que estão em casa, não puderam vir a este lugar, tem misericórdia, estende tuas mãos em direção aos teus filhos, repreendendo a enfermidade, repreendendo a doença,
Traz, ó Deus, os teus filhos a este lugar. Estamos com saudade dos nossos irmãos. Que brevemente, Senhor Deus, possamos contemplar os teus filhos aqui. Senhor Deus, apressa, Deus, é urgência das autoridades encontrarem uma vacina, um medicamento que possa trazer restauração, que possa trazer a cura para este mal que assola o mundo inteiro. Rogamos a Ti, Senhor Deus, para que Tu possas intervir, abrindo as portas que precisam ser abertas, Senhor, e que assim, brevemente, as autoridades possam encontrar, a ciência possa encontrar um caminho, uma vacina, um meio para sanar esta enfermidade. Deus amado, fica conosco aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, ainda em pé, vamos ler a palavra de Deus, que se encontra em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, e depois o capítulo 3, versos de 1 a 7. Farei a leitura, os amados acompanham o que nos diz a palavra do Senhor. Gênesis 2, 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, de 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O nosso Deus aplique em nosso coração a sua santa palavra. Nós vamos cantar um hino ao Senhor, de número 116, ainda em pé, queridos, temos ao nosso Senhor este hino. Ainda que seja dor que me
nós devemos, de fato, queridos, como nos diz a palavra do Senhor, amar a vinda do Senhor, né? Nós devemos amar a vinda do Senhor e orar por isso. Que coisa boa, irmãos, um dia estarmos reunidos, sem problema de Covid, de nada, né? Sem pecado para nos perturbar, para nos tentar. Que coisa boa um dia estarmos com o Senhor, sem sofrimento algum. Você já imaginou isso? Você já teve algum dia na sua vida, você não teve sofrimento nenhum, não teve problema nenhum? Eu acho que eu não tive, né? Mas se passar o dia inteiro, rapaz, hoje foi um dia só bênção, não tem problema nenhum. Eu acho que esse foi um dia, né, uma exceção. Mas imagina você passar a eternidade sem bronca nenhuma, sem pecado nenhum para lhe atormentar, para lhe tentar, sem tristeza nenhuma, sem enfermidade. Já pensou nisso? E não é por isso que nós devemos amar a vinda do Senhor e orar por isso. Por isso nós devemos, inclusive, começar a contemplar a eternidade do Senhor a partir daqui. Enxergamos essa realidade espiritualmente a partir de agora, não é? O pastor João tem pregado sobre isso também. A partir daqui viver a eternidade, desfrutar do Senhor. É por isso que não vale a pena tanto estresse, né? Não vale a pena tanta confusão, tanta irritação, né? Não vale a pena tanta coisa, tanta preocupação, às vezes com coisa tão pequena, né? Porque um dia estaremos com o Senhor e não teremos ali nenhuma preocupação sequer. Amém, queridos? Neste momento nós vamos orar ao Senhor, fazer a nossa oração de confissão de pecado. Vamos entregar nosso coração ao Senhor, para que Ele perdoe as nossas imperfeições, nossas falhas, os pecados de nossa família, de amigos que nós conhecemos. Muitas vezes nós sofremos, amigos nossos sofrem por pecado. O problema é pecado. E quando a gente confessa ao Senhor, não é apenas uma questão de alívio mental, não é apenas isso, é muito mais. É libertação disso, é libertação desse sofrimento que nos atormenta. Vamos pedir ao Senhor que Ele possa nos perdoar, lavar o nosso coração. Você pode já começar a orar em silêncio, falar com o Senhor, feche seus olhos, comece a falar com Deus, apresentar a sua vida, o seu coração, a sua família, esta igreja também. Senhor Deus e Pai, Tu és o Deus que conhece todo o nosso coração. Se fizermos a nossa cama do mais profundo abismo, Tu lá estás. Se também fizermos nas alturas, Tu também ali estás. Antes mesmo, Senhor Deus, que as palavras venham às nossas bocas, Tu também já conheces nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas omissões. Tu conheces, Pai, o que iríamos fazer amanhã e depois de amanhã. Tu conheces todas as coisas. Tu conheces para onde olhamos e não deveríamos, o que ouvimos, mas não deveríamos estar ouvindo, o que fazemos, mas que as nossas mãos não deveriam estar fazendo. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Tem misericórdia da minha vida e nos perdoa, Senhor. Perdoa esta igreja, perdoa a igreja no Brasil, perdoa a igreja no mundo. Nós temos estado, Senhor Deus, às vezes alienados, diante da grande necessidade que o mundo tem, e nós estamos às vezes parados. Há muito o que fazer, há muitos corações para consolar, e tantas vezes temos estado com as nossas bocas fechadas, e às vezes falamos tantas coisas, opiniões e mais opiniões, mas não confortamos o desolado. Não animamos as forças daquele que já está entristecido, que está talvez deprimido. Purifica, Senhor Deus, o nosso coração, os nossos lábios, os nossos olhos. Perdoa, Senhor Deus, a nossa igreja. Perdoa as nossas famílias, os seus pecados, Senhor. Tem misericórdia e reanima o coração dos teus filhos, para que haja alegria, para que haja ânimo, para que haja disposição
E nós, como tua igreja, façamos a tua vontade. E nós, como tua igreja, cumpramos a nossa missão. E nós, como teus filhos, Senhor Deus, sejamos fiéis a ti. Sabemos que somos imperfeitos, somos limitados. O nosso pecado, Senhor Deus, o pecado que nos tenta todos os dias, Senhor, está sempre diante de nós. Mas em Cristo Jesus, nós temos a vitória. Em Cristo Jesus, nós já fomos libertos. Não nos deixa, Senhor, esquecermos disso. Estamos libertos através do sangue do teu Filho amado Jesus. Não permitas que esqueçamos disso. Se olharmos de um lado para outro, se procurarmos força até dentro de nós mesmos, jamais iremos encontrar. Mas, Senhor Deus, permita-nos, Pai, todos os dias focarmos os nossos olhos em tua palavra, e no nome do teu Filho amado Jesus encontraremos vitória para vencermos todo o pecado, para vencermos tudo aquilo que nos permite sofrer todos os dias, aquilo que nos persegue. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos nos pôr em pé e vamos cantar, vamos louvar o nosso Deus em cânticos, através da música, vamos bendizer a esse Deus que é poderoso, que é maravilhoso. Graças a paz, igreja, amém. Amém. Vamos juntos louvar o nosso Deus, seguindo a palavra que o nosso presbítero disse, né? Ele que é o autor, consumador da nossa fé, né? Nosso Deus, abra sua boca, louve, como o salmista diz, todo ser que respire, louve ao Senhor, mais que uma voz. Senhor.
essa possa ser a nossa missão. Plano perfeito. Salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. O autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história chegada ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou Glórias a esse nome.
nome do nosso Deus. Vamos cantar isso, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Te louvamos, eterno Deus. Louvado seja o teu nome. Aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Fica conosco. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus nos seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus. Mais uma vez, é motivo de alegria para nós podermos estar reunidos aqui, prestar esse culto de louvor, de adoração a esse Deus maravilhoso. Eu fico muito feliz de ver os irmãos fazerem presente nessa noite e juntamente comigo ter esse privilégio, essa grande alegria. Jesus, o plano perfeito, desperta em nós a vontade de buscar, de estar na presença de Deus. Mesmo assentado, eu pediria que você abra a sua Bíblia. E nós vamos abrir em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis. Vamos dar continuidade ao texto que foi iniciado aqui essa noite. Nós lemos Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E depois Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Nós vamos agora ler do versículo 8 até o versículo 13. Gênesis 3, do versículo 8 até o versículo 13, diz o seguinte: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: A tua voz no jardim. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comesse da árvore que te ordenei, não comesses? Então disse o homem: A mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, mais uma vez a gente eleva as vozes a Ti em oração. Depois de haver lido todo esse texto, pedindo ao Senhor que o Senhor seja conosco na interpretação, na reflexão desse texto que certamente tem lições muito importantes para cada um de nós. Tem lições para aqueles que já te conhecem, que já tiveram esse privilégio, mas também tem lições importantes para aqueles que ainda não conhecem o Senhor como seu Salvador, como Senhor da sua vida. Trabalha em nós e através de nós nesse momento. Que teu Espírito esteja iluminando para nós a palavra e fazendo com que nós a entendamos de modo a refletirmos corretamente. É assim que nós te oramos. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Há muitos anos atrás, creio que uns 15 anos, talvez, quase 20, eu tive a oportunidade de ler um livro intitulado O Silêncio de Adão, escrito por Larry Crabb. E fiquei naquela ocasião impressionado com a história da humanidade. Poderia ter sido diferente, caso Adão não tivesse sido tão passivo e
omisso num momento tão crucial como quando Satanás veio fazer aquela tentação junto à sua mulher. Mas o pior de tudo não é apenas o fato dele ter sido omisso, não é o fato da omissão dele, não, mas da comissão. Ele não só ficou passivo, não só ficou omisso, mas ele foi um agente também. E aí ele tomou do fruto que lhe foi dado pela mulher e também comeu. Como tudo isso mudou o curso da história e trouxe o que havia pior para a gente: a separação nossa de Deus. Terrível essa separação nossa de Deus. E o que causou mais espanto foi o ato imediato à queda, o ato imediato ao pecado. Porque após haver pecado, não obstante a chance que Deus lhe deu de reconhecer, ele permaneceu como se nada tivesse acontecido. É você ver alguém jogar tudo fora, tudo que tem, todas as benesses, todos os benefícios, tudo que possui, jogar fora, não dá importância. Joga fora um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Porque daí ele foi expulso do jardim. Naquela ocasião que eu li o livro, eu fiquei realmente impressionado. E eu me lembro perfeitamente, eu estava fazendo uma viagem, estava fazendo avaliação técnica de um equipamento em São Paulo, e mesmo durante a viagem no avião, eu saía escrevendo algumas coisas que eu vi no livro, tal, que eu até perdi no avião, deixei lá, trouxe o livro de volta, mas perdi as anotações que para mim eram importantes. Mas eu fiquei impressionado com isso. Poxa, de qualquer forma, em nenhum momento da história, em nenhum momento, Deus perdeu qualquer controle. Em nenhum momento. A sua soberania, a sua providência, fizeram com que hoje nós pudéssemos estar aqui. Nós pudéssemos ter recebido o resgate através desse que foi o plano perfeito, Jesus. E hoje o nosso desejo é de buscar a presença desse Deus maravilhoso. Mas nesse último texto que eu li, Gênesis capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 13, nós observamos que houve um diálogo entre Deus e o homem. E foi Deus quem tomou a iniciativa. Ele veio ao encontro do homem, como ele fazia todas as tardes. E não só veio ao encontro do homem, ele chamou o homem ao seu encontro. Não obstante a queda, não obstante a ofensa que o homem fez em tê-lo desobedecido. O pecado afasta o homem de Deus, mas não afasta Deus do homem. Isso é importante. Mas Deus fez uma pergunta, e essa pergunta, em toda a Bíblia, é uma das mais importantes que tem. Porque ela chama a atenção da gente que já o conhece, e chama a atenção daquele que não conhece a Deus, ou que está afastado de Deus. E a pergunta foi muito simples.
Foi simplesmente: onde estás? Onde estás? E quando Deus fez essa pergunta a Adão, onde estás? Ele traz para a gente, ou ele apresenta nessa pergunta, 3 verdades que a gente quer ressaltar aqui. Onde estás? A primeira verdade é que o pecado afasta ou faz separação entre o homem e Deus. Pecado faz separação. Perceba que quando Deus fez a pergunta: onde estás? Será que Deus não sabia onde estava Adão? Um Deus que é todo-poderoso, supremo criador de todas as coisas, um Deus que é onisciente. Será que ele precisava, de fato, que Adão estivesse manifestando: eu estou aqui, estou escondido? Ou ele estaria preocupado, procurando em algum lugar? Não, Deus sabia. Desde o primeiro momento que ele pecou, sabia quando ele se escondeu, quando ele cozeu as folhas de figueira, para se cobrir. E também sabia como ele tentou se esconder de Deus. Não é o caso da gente. Quando a gente, antes de conhecer Deus, a gente o tempo todo se escondia de Deus. Pensava que se escondia de Deus. E às vezes a gente ainda pensa isso. O Deus Criador sabia, mas ele perguntou: onde estás? Perceba que Deus fez uma aliança com o homem, o representante de toda a humanidade, o Adão. A palavra Adão não é a palavra, é o nome de um personagem. Adão significa humanidade, e a humanidade estava ali naquele homem representado. É como um sindicato que representa uma categoria, ali estava o representante de toda a humanidade, Adão. Depois é que veio o Adão macho e o Adão fêmea, mas estava ali Adão, o representante, o homem. E aí Deus fez um concerto com ele, fez uma aliança com ele. Podia comer de tudo, exceto de um determinado fruto. Era um teste de obediência. Essa aliança que ele fez com Adão, que nós chamamos de aliança adâmica, aliança das obras, porque ele tinha que realizar alguma coisa, foi quebrada pela desobediência de Adão. Ele desobedeceu, pecou, a única ordem que recebeu. E aí ele despertou a ira de Deus. Deus deu só uma ordem a ele, e essa ordem não foi obedecida. E caso ele quebrasse, Deus disse, certamente ele receberia como prêmio da sua desobediência a morte como justo pagamento. Lembram que a gente lê lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Foi exatamente esse salário que Adão tinha que receber, porque ele pecou. Mas morte significa separação. Morte significa separação. Quando um ente nosso querido morre, há uma separação entre nós e ele. Quando a gente morreu para Deus, a gente se separou dele. E foi o que aconteceu. A sentença era conhecida, Adão conhecia a sentença, e a distância foi estabelecida, a separação foi estabelecida entre eles.
Lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Terrível isso. É o que ocorre conosco. Todas as vezes que a gente peca, mesmo a gente convertido, mesmo a gente nova criatura, a gente levanta uma barreira. Todas as vezes. A gente peca, levanta uma barreira de separação. Quebra a comunhão com Deus. A gente não deixa de ser filho, não perdeu a reconciliação que foi feita, mas a comunhão a gente quebra, como a gente quebra em casa quando a gente briga com a mulher ou com o marido, com o filho, a gente fica meio, quebra esse relacionamento. Mas entre todas as consequências do pecado, como a morte que ocorreu, que nós tanto tememos a morte, né? A mais grave de todas foi a perda de comunhão com Deus. E quem primeiro provocou e demonstrou esse rompimento de relacionamento foi o homem. Aí depois que ele pecou, depois que ele cometeu esse pecado da desobediência, o que foi que Adão fez? Procurou se esconder de Deus. Ou em outros termos, é a tendência natural de todo aquele que peca, é buscar a ausência de Deus, é não querer saber de Deus, por medo, por desconforto, por vergonha. Todas as vezes que a gente faz alguma coisa errada, em relação aos nossos pais, o que a gente faz? A gente sabe que fez alguma coisa errada, mesmo que a gente não esteja arrependido daquilo que fez, porque a gente queria fazer, mas foi errado, sabia que era errado, a gente simplesmente fica com medo, com vergonha do que fez. Mas a morte mesmo ocorreu quando a gente foi expulso do jardim do Éden. Aí sim, nos impediu de acesso à árvore da vida. E aí foi decretada a morte física, a morte espiritual do homem. Ou seja, separação eterna de Deus. Veja que coisa terrível. E tinha tudo. Todo dia conversava com Deus e a partir de então a gente perdeu o que havia de mais importante. Mas o que é mais interessante é que Adão, uma vez que era representante da raça humana, Adão, né? Humanidade, dele nós herdamos. Essa natureza adâmica, pecaminosa, foi herdada por toda a humanidade. Então nós somos, e lá em Efésios capítulo 2 diz a respeito, nós somos filhos da ira, filhos da desobediência. Por causa disso, nós todos somos condenados. E lá em João capítulo 3, versículo 18, diz que quem nele crê não é julgado. Já está condenado. O que não crê já está julgado, já está condenado. E ainda diz mais, nós estamos sob o poder de Satanás quando nascemos. Porque o mundo todo jaz no maligno. Relacionamento quebrado, comunhão rompida, Deus puro, Adão pecador, Adão contaminado pelo vírus do pecado. Essa primeira verdade aí, a gente sabe que alcançou toda a humanidade. Separação entre o homem e Deus feita
pelo pecado. Mas tem uma outra verdade que essa pergunta que Deus formulou traz para nós também. O onde estás, perguntado por Deus, traz para nós que há uma fuga nossa da presença de Deus. A horripilante história dessa queda, ela foi sintetizada no versículo 10, veja na sua Bíblia aí, versículo 10, veja como sintetizou tudo aí. Ouvi tua voz, estava nu, tive medo e me escondi. Veja o que ele responde para Deus. Eu ouvi tua voz, estava nu, tive medo e me escondi. E não é o que acontece conosco, não é o que acontece com o pecador. A gente tenta se esconder de Deus, tenta se esconder da luz. Todas as coisas que a gente faz às escondidas. É como se o erro não fosse descoberto. No momento em que ele correu e se escondeu atrás de uma árvore, de algum lugar, ele pensou: aqui eu não serei descoberto pelo Deus que é onisciente, pelo Deus que vê todas as coisas, que está presente em todo lugar. É o que o pecador pensa naquele momento, é como a gente pensa quando a gente comete um pecado também. Não havia arrependimento em Adão. Ele tinha vergonha de enfrentar a verdade. Ouvi tua voz, que ele disse. Ter ouvido a voz de Deus não foi o verdadeiro motivo, e a gente sabe muito bem disso, porque ele ouvia a voz de Deus todos os dias. Todos os dias, no virar da tarde, Deus estava lá conversando com ele, e ele ouvia a voz de Deus, e isso não fazia com que ele se escondesse. Como é que agora ele estava dizendo: ouvi a tua voz? Era só uma desculpa dele. Estava nu. Outra coisa que ele disse. Em versículos anteriores nós vimos que ele e a mulher estavam nus, não se envergonhavam e nem tinham vergonha de Deus. Mas é que agora ele se sentia despido de suas legítimas roupagens espirituais. Ele agora se sentia totalmente desprotegido. Ele agora não podia enfrentar ou estar diante daquele que é santo. Ele não era mais santo. Ele não tinha mais defesa. Ele perdera a sua retidão, a sua inocência. E outra coisa que ele disse: tive medo. A voz de Deus o deixou apavorado. Interessante, né? Ouvi tua voz e depois tive medo. Mas é triste para a gente quando a gente não quer ouvir a voz de Deus, porque ela causa medo. Medo de uma perspectiva futura ruim, do inferno. Medo da punição que vem pelo pecado da gente. E era o caso de Adão. O medo dele era exatamente porque ele sabia que o que esperava não era bom. E aí ele diz: me escondi. Escondi porque eu nutria a esperança de não ser descoberto por aquele que sabe todas as coisas. Os pecadores costumam fazer isso. Normalmente, o pecador, ele comete os seus delitos à noite. Normalmente, ele joga os seus pecados embaixo do tapete. Normalmente, ele usa máscaras, não como no caso da gente, né?
É diferente. A separação veio com uma desculpa do homem. Desculpar. Percebam que a palavra desculpar é formado por duas. Um prefixo des, que tira, e a palavra culpa ou culpar, que isenta de culpa. Quando você pede desculpas, é quando você pisa no pé de alguém, por exemplo, sem querer. Me desculpe, quer dizer, eu não tive culpa de pisar no seu pé. Eu me isento de culpa. Mas quando você ofende alguém deliberadamente, você não pede desculpas. Você xinga uma pessoa. Aí quando a pessoa chega perto, depois você, me desculpe. Não é desculpa, não. Você vai pedir perdão, é diferente. Porque você teve culpa, você chamou deliberadamente alguém, ofendeu deliberadamente alguém. Então tem uma diferença. Adão não quis reconhecer a sua culpa. Só Deus mostrar que ele tinha pecado. Veja o que é que Deus disse. Quem te fez saber que tu estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Deus sabia de tudo, lógico, né? Que foi que Adão admitiu o erro, mas não a culpa pelo erro. Vê o que é que ele disse. A mulher que me deste por esposa, ou seja, de quem é a culpa? Tua, porque me deu aquela mulher por esposa e dela. Porque não é uma boa esposa, ela é pecadora e tu que me deu, fez uma escolha ruim para mim. Mas não é o que acontece com a gente, quando a gente peca, a gente tenta sacudir para os outros o pecado. E vejam o que é que ela respondeu quando Deus inquiriu sobre o pecado dela. Ela disse, a serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, aquele desconta lá, né? Não sei se já brincaram disso. Eu brincava, no século passado, a gente brincava disso. A mulher que tu me deste por esposa, quer dizer, a culpa é dela e tua, e ela, por sua vez, para não receber a culpa, disse, foi a serpente que me deu, eu comi. Todo pecado, todo erro, ele só se perpetra na escuridão. Todo erro. Os crimes, a prostituição, o homossexualismo, os adultérios, roubos, assaltos, tudo é feito sempre às escuras. Toda sujeira a gente joga embaixo do tapete. Todo defeito sempre é encoberto por uma bonita roupagem, embalagem, sempre. Quando você vê aquela coisa muito perfeita, tem alguma coisa errada por trás. Foi assim que aconteceu. E é assim que o homem se esconde de Deus. Comete o erro, comete o delito, e aí ele se esconde de Deus. Mas esse pecado, esse primeiro pecado, pecado original, pecado que fez com que toda a humanidade fosse contaminada, o homem que havia sido criado puro, santo, depois de ter recebido essa contaminação na sua raiz, Adão, ter sido contaminado, passou para toda a humanidade. Então todos pecaram, todos. Bebezinho que nasceu é um pecador. Ele não vai ser pecador quando pecar. Mas como ele é pecador, certamente, na primeira chance, primeira oportunidade, ele só está esperando isso, para pecar. O abacateiro produz só abacate, não vai produzir manga. O pecador produz sempre pecado. É o princípio da corrupção humana.
E a cada pecado que a gente comete, aumenta a nossa degradação. Um abismo chama sempre outro abismo. Você não comete um pecadinho só e diz, tadinho, ele só cometeu um pecado em toda a vida dele. Não existe isso. Você cometeu um pecadinho, aí depois para cobrir aquele você comete outro e outro. Você adultera, por exemplo. Já veio uma série de pecados para chegar até efetivamente o adultério. Mas aí para o adultério não ser descoberto, você mente. E para a mentira e o adultério não serem descobertos os dois, você mata, você engana, você foge, você faz uma série de outros pecados em consequência. A fuga da presença de Deus parece ser a solução para muita gente. É o medo da verdade. Aí é quando Jesus chegou e disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Eu sou a verdade. Entregue a sua vida a mim, conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Então Deus, nessa pergunta simples, onde estás? Revelou que o homem se afastou dele, escondeu dele, totalmente, quebrou o relacionamento e se afasta dele constantemente. Mas tem uma terceira verdade, que nessa pergunta de Deus a gente pode perceber, é que Deus, não obstante o homem ter pecado, não obstante o homem ter desobedecido, não obstante o homem ter ofendido a Deus da maneira como ofendeu, pecando, Deus veio em busca do homem. O homem morto espiritualmente, sob maldição, dominado e controlado por Satanás, ele não tem esperança nenhuma, não tem perspectiva nenhuma, e a gente sabe disso. Mas apesar da queda, Deus usou de amor, misericórdia e graça para com ele. Deus buscou o homem. Deus queria ouvir o seu choro pelo erro, o seu choro por ter sido curioso, o seu quebrantamento. Mas o pecado já tinha cegado o homem completamente. Mesmo assim, Deus, o Deus do amor, o Deus da misericórdia, o Deus da graça, veio em busca do homem. Há uma diferença entre misericórdia e graça. Ambos são sentimentos que compõem o amor. Na verdade, a misericórdia é um sentimento e a graça é uma ação. A misericórdia é Deus não aplicar o castigo que nós merecíamos. Todos nós. Ele olha e diz, na sua misericórdia ele nos contempla, são os miseráveis. Estão todos condenados, vão todos para o inferno, se eu não agir em favor deles. E aí é que vem a graça. A graça, ele nos dá a bênção que nós não temos direito. Misericórdia, ele não aplicar o castigo que nós merecemos. Graça, ele não nos dá, ele nos dá a bênção que nós não temos direito nenhum. Aí percebam, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 4. Deus da graça e da misericórdia se apresenta para nós, e o apóstolo Paulo trouxe nesse texto belíssimo. Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 7. Veja o que é que Deus diz aí, através do apóstolo Paulo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Lembra que a gente perdeu vida lá no Éden, quando a gente caiu, e aí ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele quem? Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Nós totalmente condenados, perdidos, condenados ao inferno e com toda certeza, merecidamente. Deus vem. E aí, quando é que Deus manifesta a sua graça sobre nós? E eu listei aqui algumas formas. Por exemplo, Deus promete a vinda de alguém para esmagar a cabeça da serpente. Ele confirma Adão como pai da humanidade e cabeça da família. Mas ele prometeu alguém para esmagar a cabeça da serpente. Cristo Jesus. Deus providencia, mesmo ali naquela queda, trabalho para o homem. Uma bênção para a sobrevivência de quem estava separado dele e agora era autônomo. Agora ele tinha que se virar e Deus providenciou trabalho para ele. Deus providenciou uma cobertura para aquele pecado de Adão. Perceba que capítulo 3, versículo 21 diz, de Gênesis, não precisa abrir não. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Estava tipificando aí o sacrifício vicário de Cristo, né? Como cobertura para os nossos pecados. Outra bênção que Deus deu, outra graça, expulsou o homem do Éden. Graça, claro, porque pecador como ele estava naquela situação, ele não tinha que comer mais da árvore da vida. A morte, nós estávamos dizendo, tem dois aspectos. Para quem fica, é triste a separação, né? Mas para quem morre em Cristo, ele vai verdadeiramente vivenciar a vida eterna com Deus. É como se ele fosse arrebatado. É o arrebatamento. Então, para que o homem não ficasse eternamente pecando, ele foi separado da árvore, lá do jardim do Éden, da árvore da vida. E mais uma graça que Deus nos dá, e nos deu a cada um de nós aqui, arrependimento e fé. O arrependimento que fez com que nós pudéssemos nos quebrantar e nos converter a Deus, ou sermos convertidos por Ele a Deus, foi dado por Ele. A fé que nos liga a Ele, foi dado por Ele também. Deus busca o homem de tal forma que veio ao mundo salvar o que se havia perdido. Mas eu quero concluir essa pergunta que Deus faz: onde estás? Onde estás? Dizendo que essa pergunta diz três coisas para a gente. Ela fala de afastamento, ela fala de fuga do homem, mas ela fala do resgate do homem. Nessa pergunta, nessa expressão que Deus usa, Ele mostra que houve um afastamento, mostra que há uma fuga do homem pecador, mas mostra também que Ele é quem toma a iniciativa e vem salvar ao homem. Você ouviu Deus falar com você alguma vez na sua vida? Onde estás? Fulano, onde estás?
alguém pregando a palavra, e você ouvindo a palavra, Deus falou ao teu ouvido: onde estás? Se você ouviu, você vai perceber como era grande o seu afastamento. Se você ouviu, você vai perceber como você fugia de Deus e da palavra dele. Se você ouviu, você percebe que muitas vezes alguém estava querendo pregar o evangelho para você, falar do amor de Deus, e você não queria dar ouvidos, porque aquilo te incomodava, aquilo te dava um desconforto muito grande. E aquilo te causava vergonha, porque aí você se comparava com o que você deveria ser de fato, e não era. Onde estás? Onde estás? Não precisamos mais ter medo ao ouvir a palavra de Deus. Não precisamos mais nos esconder. Não precisamos mais arranjar desculpa. Porque não temos como nos desculpar. E a nossa culpa já foi paga. Foi paga por Jesus na cruz. Onde estás? Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Arrependido e doido para voltar ao convívio contigo, doido para estar presente, ou melhor, estar na tua presença, te adorar, mostrar como eu sou grato por ter sido encontrado por ti, resgatado por ti. E o meu desejo é só te adorar. Deus é rico em misericórdia. A gente viu naquele texto bíblico que Paulo citou em Efésios capítulo 2. E esse Deus rico em misericórdia quer derramar graça sobre cada um de nós. Onde estás? Onde estás? É o que ele pergunta. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Falar com ele. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, nós estamos aqui. Eu sei que o Senhor sabe que nós estamos aqui, mas nós queremos ter consciência de que a nossa vida te pertence, a nossa vida é tua, a nossa mente é tua, o nosso coração é teu. Para nós não houve momento pior em toda a nossa história do que a nossa separação de ti, a nossa quebra de comunhão. Terrível pecado nós cometemos, e dele, aquele pecado original nos fez pecadores incontroláveis. A nossa vontade, a vontade que vinha dentro da gente, que era uma vontade dirigida, direcionada por Satanás, era sempre cometer pecado. E é assim que a gente tem visto as pessoas no mundo. Por isso hoje a gente louva o Senhor, porque o Senhor se apiedou de nós, o Senhor teve misericórdia de nós, e nós mesmo perdidos, mesmo condenados, mesmo mortos em nossos delitos e pecados, nós recebemos o melhor de todos os presentes, o teu olhar que nos encontrou, o teu filho que pagou o que nós não podíamos pagar. E hoje o pecado não tem domínio sobre nós mais. A gente ainda peca, a gente ainda tropeça, porque a gente ainda traz aquela natureza, aquela parte carnal que a gente precisa se desfazer, mas não é assim. Mas o pecado não tem domínio mais sobre nós. Por isso a gente te louva, a gente te exalta, e o nosso louvor vai além do nosso cântico.
vai na nossa vida, no nosso dia a dia, na maneira de nós vivermos, nos nossos pensamentos. Que a gente pensa é um louvor. Pensa no Deus Todo-Poderoso, que privilégio, privilégio. Hoje o presbítero disse aí que privilégio nosso de saber que nós não vamos ter mais nenhum problema, e muito mais do que isso. Privilégio a gente saber que não há a menor perspectiva de sair da tua presença eterna. A nossa gratidão é eterna também, a gente, muito obrigado, meu Deus, obrigado. Não merecíamos, não merecemos, mas o Senhor é tremendo. Por isso, nós te pedimos, Senhor, fortalece mais e mais a nossa fé e nos dá cada vez mais convicção de saber que nós sabemos em quem temos crido, naquele que entregou a sua vida e fez de nós novas criaturas. Nós nascemos de novo, um novo conceito de vida, com a nova forma de ver e de viver as coisas. Nos abençoa, meu Deus, e muito obrigado. É assim que nós te oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, momento ímpar nós vamos ter essa noite, momento que é aguardado por nós, que é um momento que demonstra essa comunhão de que nós falamos, comunhão com o nosso Deus, comunhão com os nossos irmãos, com a família de Deus, momento em que a gente celebra o sacrifício vicário, substitutivo de Jesus. Jesus pagou. Graças a Deus, eu não poderia pagar você, nem por mim mesmo eu teria capacidade de pagar, mas Deus fez isso, e Ele veio exatamente para que nós pudéssemos usufruir, e nós vamos celebrar isso, e celebrar isso, esse momento se reveste de algo especial nas nossas vidas. Participar da ceia do Senhor. Queria convidar aqui o presbítero Isaac, convidar o pastor João Damasceno para estar conosco. Eu quero convidar também o presbítero Cícero Jorge, que está aqui presente, para vir aqui. Mas eu quero pedir a você para abrir a sua Bíblia aí. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira epístola, né? E nós vamos fazer a leitura do capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 32. Nós não vamos tecer muitos comentários, mas simplesmente fazer a leitura. Já comentamos noutras oportunidades. Você deve entender que vai ser lido aqui, vai ser lido de forma devagar. Diz assim o versículo 23: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, queridos, esse é um momento ímpar para o povo de Deus, momento em que ele celebra essa aliança no sangue do Senhor Jesus. A nossa salvação está assegurada. O seguro foi feito, Jesus entrou com 100%, pagou tudo. E nós apenas os beneficiários. Até o arrependimento nosso, até mesmo a nossa fé, foram presentes de Deus para nós. Foi graça de Deus. Deus nos pegou. Nós mortos não tínhamos reação, o morto não reage, e Deus fez tudo, pagou tudo. Desde a eternidade Ele já havia nos elegido para ser filhos dEle, adotados como filhos dEle. Nossa gratidão a Deus. Participar desse banquete espiritual para nós é maravilhoso. E nós temos esse grande privilégio. Feche os seus olhos agora. Pense na sua vida, em como você tem agido com relação a Deus, o seu compromisso com Ele, né? O que você tem feito da sua vida, como você tem demonstrado de fato que você é o Filho de Deus. Como é que tem sido essa sua vida? Deus, muito obrigado, Senhor, obrigado, porque nós temos essa noite o privilégio de participar desse banquete espiritual, a nossa Páscoa, Jesus. E nesse momento que a gente relembra o que Ele passou na cruz em nosso lugar, algo que nós não tínhamos a menor possibilidade de pagar. E veio tudo de graça para nós. Aí quando a gente olha para o futuro, as nossas perspectivas são as melhores possíveis. Porque no passado, Ele realizou o que não podíamos. E aí a gente olha do lado, e aí vê essa família maravilhosa, da qual nós fazemos parte também. Todos tocados pelo Teu amor, todos com o coração trocado, para vivenciar e receber esse Teu amor. E aí nesse momento a gente olha para dentro da gente. E aí a gente relembra os momentos em que a gente provavelmente entristeceu o Teu Espírito, não caminhando de forma correta, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Mas Deus, mais uma vez, lava o nosso coração que era de pedra, tira todos os resquícios
que porventura ainda existam, porque o nosso desejo é estar na tua presença, o nosso desejo é te louvar, o nosso desejo é te adorar, o nosso desejo é te glorificar. E o mundo precisa saber que nós somos diferentes. Obrigado, Senhor. Muito, muito obrigado. Obrigado por tamanha salvação. Nos abençoa essa noite. Derrama graça sobre cada um de nós. É como nós te oramos. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Distribuição do pão e do cálice. Você vai pegar e vai esperar para nós comermos e bebermos todos juntos. Quando terminar, eu peço para o pastor orar mais uma vez, sagrando esses elementos aqui. Podemos pegar? O meu cálice eleva-te, Senhor, vem enchê-lo, faz-o transbordar. Pai celeste, dá-me sempre o teu poder. Vem, Senhor, minha vida transformar. Podem participar desta cerimônia todas as pessoas que tiveram encontro pessoal com Deus, que fizeram o seu batismo e a sua profissão de fé, publicamente fizeram essa profissão na igreja, que estão em comunhão com a sua igreja. Podem participar. Qualquer igreja cristã. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai,
Nós estamos nesta noite, ó Deus, gratos diante do Senhor pelo dom inefável, pelo teu Filho amado Jesus, que tu enviaste, o Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo. Nós te adoramos, ó Cordeiro Santo de Deus, nós te exaltamos. Nós, ó Deus, não conseguimos compreender o amor com que tu nos amaste, pois é tão grande que excede a todo o nosso entendimento. Pelo fato do Senhor ter enviado teu Filho amado, justo, santo, sem nenhuma mácula, para salvar pecadores horríveis, terríveis, sujos, corruptos como nós. Muito obrigado pelo plano da redenção. Ó Cordeiro de Deus, tu que suaste gotas de sangue pelos nossos pecados, sê tu o nosso alimento, sê tu o nosso sustentáculo, nesta hora, ó Deus, e sempre, por toda esta vida. Abençoa, ó Deus, os elementos que estão aqui. Ó Deus, alimenta-nos espiritualmente, aumenta a nossa fé em Ti e perdoa, Senhor, os pecados que tantas vezes cometemos e nos sentimos profundamente entristecidos por saber o quão caro foi para o Senhor nos perdoar de todos os nossos pecados. Ó Deus, abençoa os elementos, nós te adoramos, nós te pedimos também em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos cantar um hino ao Senhor. Fiquemos em pé, irmãos. Enquanto cantamos esse hino ao nosso Deus, nós vamos entregar nossos dízimos e ofertas no altar do Senhor. Oh
queridos irmãos, estamos chegando ao fim de mais um culto especial. Podemos, na comunhão do Espírito do Senhor, participarmos dessa Santa Ceia maravilhosa. Que nós tenhamos, de fato, uma semana sob os cuidados do nosso bom Deus, sendo conduzidos por Ele a cada dia. Oremos, e após essa oração, pastor João Antônio nos despedirá com a bênção apostólica. Querido e amado Senhor, muito obrigado porque podemos passar esse tempo, Senhor Deus, tão breve, tão rápido, Senhor Deus, em Tua presença. Mas podemos aproveitar cada instante Te cultuando, Te bendizendo, em cada canto, em cada louvor, na leitura da Tua palavra e na pregação da mesma. Podemos receber de Ti uma mensagem que sempre, Senhor Deus, fala profundamente a nossa alma. Pedimos a Ti que Tu nos encorajes, que Tu nos dê força e vigor, que confiemos em Ti, aquele que é todo-poderoso, para perdoar os nossos pecados. E em Cristo Jesus, o pecado, sem dúvidas, não tem mais domínio sobre o Teu povo. Nós confiamos e cremos no Teu poder. Despede-nos sobre os Teus cuidados, nos concedendo uma semana de paz, de crescimento em Ti, uma semana, Senhor, de maturidade, uma semana de reflexão também em nossas vidas, como temos andado na Tua presença, uma semana com a Tua palavra em nosso coração, semana também de oração, uma semana de intercessão pelos nossos queridos irmãos missionários que estão no mundo padecendo, muitos sendo perseguidos. Tem deles misericórdia, Senhor Deus, e nos fortalece, nos dá condições de estarmos ajudando de alguma forma. Fica conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós, com toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra, até aquele grande dia, o dia em que Ele vem nos buscar, para estarmos com Ele eternamente. Em nome dEle que nós oramos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, eu pediria que sentassem um pouquinho, nós temos ainda algum aviso. Nós estamos começando agora uma nova fase na igreja, né? A igreja, de uma maneira geral, nós temos visto os nossos irmãos, ministros do Evangelho em outras igrejas, questionarem-se a todo momento, até onde vai o limite que foi o que está sendo imposto. E aí, Olinda já abriu um pouco mais, Recife ainda não abriu, mas... E a gente está abrindo também na igreja. Hoje, nós estamos limitados a 30 pessoas, no dia de hoje. Mas no próximo domingo a gente vai ampliar para 40 lugares. Né? Cabe aos irmãos que... Hoje até foi postado uma nota no grupo. Os irmãos vão para todo lugar. Vão para a praia, vão para o shopping, para o supermercado... E Deus tem protegido, muito mais proteção Ele vai dar aos que vierem à igreja adorar o Senhor. No próximo domingo, então é muito importante que a gente esteja aqui nessa convivência agradável da família de Deus, podendo até começarmos a nos cumprimentar com certo cuidado, lógico, né? Mas a gente já começa a se relacionar novamente. Isso é importante para a gente. Uma outra coisa, no próximo domingo, nós não vamos ter a equipe de mídia aqui, não vai haver gravação.
Eles vão ter uma segunda lua de mel e evidentemente que a gente vai deixar de ter o culto gravado, mas tem o culto presencial. Então, por isso que a gente já vai ampliar a capacidade para 40 pessoas. Na semana seguinte, é a semana que precede a nossa festa de aniversário, mais um ano de vida da igreja. Então a gente vai circular com a lista de inscrição para participar da festa. Nós vamos abrir para 50 pessoas, não mais que isso, porque o salão a gente tem que não fazer aglomeração. Então, 50 pessoas poderão se inscrever para o culto em ação de graça, e do culto a gente vai subir para comemorar. Então, por favor, se inscrevam. Na outra semana a gente vai abrir a lista e vai ser finalizada em 50 pessoas. Então, assim que chegar, a pessoa vai ser confirmada na lista, depois a gente tranca aí, ó. Veja como está legal essa tranca que a gente colocou na igreja, né? E aí a gente vai poder celebrar. Uma outra coisa, nós temos percebido que a nossa escola dominical tem tido, poucas pessoas têm participado. E é lamentável, porque na escola dominical a gente trata, mostra a visão doutrinária da igreja e também a visão ética cristã, que é tão importante para nós. Então tem sido trazido temas que são muito bons para a gente discutir. Semana passada se falou a respeito do nosso bom nome. Como cristão, como é que as pessoas me veem? Eu tenho feito alguma coisa para mostrar que eu sou um filho de Deus, dos negócios que realizo, como caminho, como faço as minhas coisas? Hoje a gente tratou de um assunto que teve todo o mês de setembro falando a respeito sobre suicídio. Assunto importante para a igreja. E assim a gente vai ter. Então, no próximo domingo, a gente vai tentar trazer a escola dominical presencial aqui. Tínhamos pensado em fazer presencial e através da rede. Mas as pessoas que estão participando da escola dominical são as que podem estar presentes. Todas elas. À exceção do pastor Ronaldo, todas, sem exceção, podem estar presentes. Se a gente marcar presencial, não vai ficar ninguém na rede. Então, escola dominical será presencial. E a gente pede a Deus, eu vou orar a Deus, pedir para que desperte os irmãos, tire um pouquinho mais cedo da cama para 9 horas nós estarmos aqui. Eu acho que é muito importante. A escola dominical é base do culto. Eu ainda me lembro, isso aí eu digo todas as vezes, vocês já sabem de qual. Mas ainda me lembro de quando eu fazia alguns ensaios de equipamento no Rio e assistia pela televisão, quando estava me preparando, uma aula de teologia, e o pastor dizia o seguinte: normalmente quem não vai à escola dominical, ele perde o sentido de como prestar um culto a Deus. Ele se perde um pouco. Porque na escola dominical fala quem é Deus. As crianças, com respeito às crianças, a gente ainda está tendo um certo cuidado, porque a gente gostaria de receber todas elas, mas não é possível por enquanto. Então a gente está se preparando, voltando aos pouquinhos. Se Deus quiser, daqui para o final do ano a gente vai estar a plena carga. É o que a gente espera. É o que a gente espera, plena carga. Se Deus quiser. Escola dominical falamos, sobre o culto no próximo domingo não vai ter a gravação, né? O pessoal está em lua de mel, já disse. E o que mais? Uma boa semana para todos vocês. E Deus os abençoe grandemente. Amém.
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Digno é o Cordeiro de Deus. Tua noiva declara. Digno é o Cordeiro.